Ô, Reinaldo, você lembra que ontem, apesar da nossa instabilidade da internet, a gente trouxe o vídeo em que o Flávio Bolsonaro se posicionava aí contra o Paulo Figueiredo. Só que o próprio Paulo Figueiredo disse que orientou o Flávio a desautorizá-lo publicamente depois dele ter dito que as mulheres não sabem votar. Durante uma live, o Figueiredo afirmou que aconselhou o Flávio Bolsonaro a dizer que ele não faz parte da campanha e que não concorda com os ataques ao eleitorado feminino. Vamos acompanhar essa declaração que reforça que o Figueiredo, na verdade, é um dos formuladores da campanha do Flávio. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo discurso político. Tá aí. Desmoraliza o Flávio, né? Faz o Flávio parecer, com a devida vênia, né? Se o irmão é o bananinha, ele pode não ser um bananão, mas é um banana, né? Que, bem, tá aí, nós combinamos. Veja, isso é o que eu chamo de... isso é uma estratégia comercial também. Que zorra esse cara faz da vida? Além dele ter se metido no empreendimento aqui no Brasil, que acabou rendendo cadeia, né? O tal do Trump Tower, não sei o quê, né? O que ele faz da vida? Ganha vida com o quê? Além de ser nepo velho da ditadura, ganha vida com o quê? Além de fingir ter lido livros que não leu, ganha vida com o quê? Então, ele está dizendo, eu disse para o Flávio, diga que eu não sou nada, que eu não oriento nada, isso para você é ótimo. Fui eu que falei. E aquilo que o Flávio... Logo, aquilo que o Flávio falou, não é nem o Flávio, segundo o Figueiredo. Né? É um ótimo discurso. Diga que as mulheres votam tão bem que vão votar em você. Mas nós sabemos, eu e você sabemos que não. Né? Nós sabemos o que são essas mulheres horríveis. Né? É isso, é misoginia mesmo, estado puro. E nós vamos ver que isso se agrava. Chega ao limite da coisa mais abjeta, que é o estupro. A naturalização do estupro. E do discurso sobre estupro. Acho, se você me perguntar, mas como é que você justifica esse ódio às mulheres? Rapaz, não sei. Não sei. Elas representam o quê? O perigo, a associação com o demônio? Bom, ele associou, né, o feminismo ao demônio. É um pensador. Agora, insisto, isso é a extrema-direita. Essa é a extrema-direita. A extrema-direita não é a senadora Tereza Cristina tentando fazer parecer que se trata apenas de uma associação de pessoas preocupadas com a economia. Não. Existe uma cultura, existem valores. Né? Existe uma utopia, que eu posso considerar distópica, mas existe. E o que vem agora é de uma gravidade absurda, né? Isso mesmo, Reinaldo. Por incrível que pareça, na live de terça-noite, o Paulo Figueiredo, que é o parceirão aí do Flávio, do Eduardo, ele recuperou em tom de concordância, tá? A fala do Bolsonaro sobre a deputada Maria do Rosário não merecer ser estuprada. O ex-presidente fez essa afirmação 2 vezes, no intervalo de 11 anos. E o Figueiredo disse que esse é o bolsonarismo que interessa. Bora acompanhar. O Jair Bolsonaro era aquele cara que ia no Super Pop falar na cara o que todo mundo se fazia de chocado, mas a maior parte da população acredita. As verdades inconvenientes. Bolsonaro era aquele que dizia que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Bolsonarismo é isso.
Não é essa coisa sem sal que os hipertensos e os santinhos da campanha querem, não. A verdade te libertará. O João 8,32 é ou não é o lema? É de mentirinha ou é de verdade? Primeiro que ele faz o trocadilho com o nome da Maria do... Ele fala horrorosário, né, para ligar ao horror. Não merecia ser estuprada, e depois fala: a verdade vos libertará. Logo, não merecer ser estuprada, ganha aí a condição de uma verdade que tem de ser dita, com o estupro sendo tratado como questão de merecimento. E aí, de novo, né? Então vamos recuperar o horror. Eu coloquei ontem, não é da coisa, vou colocar aqui também. Vamos recuperar o horror dessa fala do Bolsonaro, porque a gente está... Nós estamos referindo, os vídeos estão aí, né? Teve um episódio no dia 11 de novembro de 2003, estava lá se discutindo, negócio de menores e tal, e a Maria do Rosário teria chamado o Bolsonaro de estuprador. Bom, em tendo chamado, vá para o Conselho de Ética e denuncie. Mas o Bolsonaro preferiu falar outra coisa, né? Porque, veja bem, se eu sou chamado de estuprador por alguém, como isso é um crime, né, eu vou procurar responsabilizar a pessoa. E jamais direi: eu não te estupraria porque você não merece. Porque se eu digo isso, eu admito a condição do estuprador como uma condição positiva, e a negatividade passa a ser sua, que não merece nem o meu estupro. Olha a gravidade disso. Um erro original dela, que ele fosse buscar... Não. Ele incorpora a questão. Ele diz: ruim é você que não merece nem o estupro. E depois, cara, ele, 11 anos depois, ele volta a falar a mesma coisa. Tinha uma audiência lá na Comissão de Direitos Humanos, ele estava falando, ela não quis ouvir, e ele falou: outro dia você me chamou de estuprador. Outro dia? Rapaz, fazia 11 anos. E repetiu que não a estupraria porque ela não merecia. Saiu de lá e foi dar uma entrevista fora da Câmara, dizendo que ela não merecia ser estuprada porque ela é muito feia. Estupro como merecimento das bonitas. Aí vai o Paulo Figueiredo agora e diz: esse é o bolsonarismo que interessa. E aí, a verdade vos libertará. E evoca uma citação bíblica. Sim, esse é o bolsonarismo. É bom que fique claro. Mas vamos fazer um pouco de memória histórica. Vamos botar o primeiro vídeo do Bolsonaro, de 11 de novembro de 2003. E ninguém diria que esse ser que está aí chegaria à presidência da República. O Brasil teve que se degradar muito para que isso acontecesse. Com os Sérgios Moros da vida, as lava-jatos da vida, destruindo o meio ambiente político e permitindo que alimárias como essa chegassem ao poder. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso? O que é isso aqui? E aí, 11 anos depois, ele voltou à carga. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir.
Poucos dias. Insisto, saiu dali e foi dar uma entrevista repetindo a mesma coisa. Esse é o bolsonarismo. Quando certo colunismo conservador, reacionário e tal, tenta criar uma equivalência, o petismo pode ter os absurdos que for, não estou aqui para... não, é um lado da pureza contra o lado da impureza. Não, a questão não é essa. É que há uma gradação do que é aceitável na vida, quando eu digo aceitável, do que está na vida pública, e a vida pública não é uma convenção de monges puristas desde que ela existe, basta pegar toda a literatura romana a respeito do poder e os discursos, etc., e você pega mesmo, curiosamente, né, os 12 Césares do Suetônio, que está aqui, né, embora ele tenha fantasiado muito, mas de qualquer modo você pega... Sim, tem horrores. Agora, há as coisas que estão além daquilo que é suportável no regime civilizado. Né? Na civilização há coisas condenáveis e as pessoas têm de ser punidas. Mas há as coisas que têm de ser banidas. Compreende? Há quem não compreenda isso, ou não concorde com isso. Bem, o meu ponto de vista, obviamente, é outro. Né? E aí vem uma coisa curiosa de gente que gosta de passar vergonha, né? Que é o que vem agora. Vamos lá. Reinaldo, a psicóloga Natália Cordeiro, ela é esposa do Paulo Figueiredo. E ela disse na quarta-feira para a Folha de São Paulo que concorda integralmente com essas declarações recentes do marido sobre o voto feminino. Ela afirmou que o feminismo traz consequências nefastas para a vida das mulheres e acrescentou que a visão de Figueiredo não o torna anti-mulheres. Como a gente mostrou durante a live da semana passada, ele, que é um dos formuladores da campanha do Flávio Bolsonaro, diz que as mulheres votam muito mal, sobretudo as solteiras, já que as casadas teriam a tendência a acompanhar o voto dos maridos. Na transmissão, ele também chamou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora Damares Alves de feministas, além de criticar o uso de cotas do PL Mulher. Vou dizer aqui para vocês o que foi falado pela esposa dele. Ela disse, concordo integralmente com a posição do Paulo, inclusive como ele explicou no seu programa esse gender gap, que é a disparidade de gênero, que isso é algo mais do que documentado academicamente. Nós conversamos com frequência sobre o problema do feminismo e as suas consequências nefastas na vida das mulheres, seja politicamente, seja psicologicamente, que é o meu campo. Isso não torna o Paulo anti-mulheres, pelo contrário. É um marido e um pai de 2 mulheres maravilhosas e dedicado. Essa fala, ela não existe. O que eu quero dizer com isso? Segundo o próprio Paulo, essa mulher dele não existe. Aliás, se eu sou paciente dela, eu saio correndo. Porque, segundo o próprio Paulo, quando as mulheres se casam com homens conservadores, elas adotam a opinião do marido. Logo, e eu só estou comentando essa senhora porque ela veio a público, logo, esta senhora também não existe. Ela é uma mera costela do marido dela, e ela está reproduzindo a opinião do marido dela, segundo o marido dela. Ela deveria ter um mínimo de pudor e nem vir a público. Ela nem deveria estar aí. Ela deve saber que as teses do marido dela, que reproduzem pensamento de um pedaço da extrema-direita americana, né, defende, entre outras coisas, que o voto deve ser voto familiar, nem voto individual. Só vota o chefe da família. Minha senhora, a senhora nem mesmo votaria no mundo ideal do seu marido. Portanto, recolha-se ao silêncio, que é o papel que ele lhe reservou, não eu.